Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e municipal. E por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente estará para abordar com os senhores hoje diz respeito às empresas que fazem a comercialização de álcool, né? Produção, importação e comercialização de álcool. Especialmente porque no mês de novembro é um mês que fixado para fins de uma opção por um regime especial de tributação do álcool. Como regra geral, as empresas hoje, importadoras e produtoras de álcool, elas têm uma tributação de 1,5% do PIS e 6,9% da COFINS, e as empresas que são distribuidoras, esta alíquota do PIS e da COFINS normal, fora do regime especial, ela é 13,75% para o PIS e 17,25% para a COFINS. E no caso, as empresas que são varejistas, a alíquota fica reduzida a zero. Pois bem, se vê as alíquotas para o distribuidor, né, elas são altas, né, 3,75% de PIS e 17,25% da COFINS é uma alíquota alta. Mas a legislação prevê um regime especial de tributação do álcool, que se chama o RECOB. E essas empresas, então, que são produtoras, importadoras e os distribuidores, né, aqueles que comercializam o álcool e que não são enquadrados como varejista, eles podem optar pelo RECOB. E aí vão ter uma tributação mais branda, bem mais reduzida. A tributação, inclusive, ela se dá até por metros cúbicos, né, também. Então, no caso do importador e o distribuidor, como é que ficaria a tributação dentro do RECOB? Seria R$ 23,38 do PIS, tá, por metro cúbico e R$ 107,52 para COFINS por metro cúbico. Isso aí no caso do produtor ou importador. O distribuidor, hoje, dentro do RECOB, com a opção pelo RECOB, essas alíquotas de PIS e da COFINS, elas ficam 19,81 de PIS e 91,10 para a COFINS. Isso aí por metro cúbico também. Então vejam que existe uma redução significativa, né, da tributação do álcool quando as empresas, o produtor, o importador e o distribuidor estejam inseridos no RECOB. O que acontece? O RECOB ele é um regime de tributação especial e que tem uma opção. O contribuinte, principalmente o distribuidor, aqui que o nosso recado é para os distribuidores, o contribuinte para optar pelo RECOB, para tributar pelo RECOB, ele tem que fazer uma opção. E essa opção se dá sempre no mês de novembro de cada ano. E ela entra em vigor a partir de janeiro do ano seguinte. Uma vez feita a opção, o contribuinte ele não precisa renovar essa opção enquanto ele tiver a intenção de se manter no regime. Então faz a opção e ela fica mantida de prazo indeterminado até que o contribuinte mesmo desista sair fora do RECOB. Então, no mês de novembro, aquelas empresas que são distribuidoras e que comercializam o álcool, elas têm o prazo até final de novembro para fazer opção pelo RECOB. Esse regime vai começar a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro para aquelas empresas que não estão no RECOB. Agora, o mês de novembro também, aquelas empresas que estão no RECOB e que por um motivo ou outro queiram sair do sistema, o prazo para a exclusão do sistema, que vai ter validade a partir de janeiro do ano seguinte também é até o último dia útil de novembro. Então, por isso é o nosso destaque. Nós estamos iniciando o mês de novembro amanhã, e então as empresas que comercializam álcool, principalmente aquelas que são distribuidora, e a distribuidora que tem uma tributação mais elevada se não estiver no RECOB,
O prazo para adesão ao Recob, então, vai até o último dia útil de novembro, com entrada em vigor do regime a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, no caso 2023. As empresas que comercializam álcool, que são varejistas, né, essas a tributação é zero na saída do álcool. E varejista, registra-se aqui, são todas aquelas empresas cuja receita bruta decorrente da venda a varejo é igual ou superior a 75% da sua receita bruta. Então, aquelas empresas que são varejistas, ou seja, sua receita de venda a varejo é igual ou superior a 75% da receita bruta, não há que se falar em Recob, porque nesse caso a alíquota de tributação já é automaticamente zero. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse, um alerta sobre o Recob, né? Cada um vai analisar a sua situação e fique na sequência aí com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual e municipal, e depois, por último, o colega André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e aos tributos municipais de Porto Alegre, divulgados na semana passada. Começaremos pela dispensa do bloco K, aquele bloco que contém a escrituração fiscal digital para estabelecimentos atacadistas com faturamento anual inferior a 10 milhões de reais. É que no dia 24 de outubro, a Secretaria da Fazenda publicou uma instrução, a de número 90, dispensando o bloco K da escrituração fiscal digital relativamente aos registros K200 e K280 a partir de 1º de janeiro de 2023, quando se tratar de estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos do CNAE 462 a 469, pertencente à empresa, então, com faturamento anual inferior a 10 milhões de reais. Então, pequenas empresas com atividade atacadista, que estarão, então, dispensadas do bloco K. As demais continuam com a regra de entrega do estoque escriturado, né, através dos registros K200 e K280. A mesma instrução traz uma notícia que diz respeito à dispensa do registro 1601, também da escrituração fiscal digital, relativamente às operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos no preenchimento dos arquivos, né, deste informativo fiscal. No guia prático é facultado em 2022 e obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2023. Porém, no estado do Rio Grande do Sul, então, foi publicada essa instrução dispensando este registro 1601, agora, já a partir de 24 de outubro de 2022. Outra instrução, a 91, revoga disposições quanto à destinação das vias do documento, um chamado anexo C5, emitido para fins de cancelamento de dispensa da emissão de conhecimento de transporte rodoviário, né, de carga, ou mesmo aquaviário também, ou ferroviário, de cargas e de conhecimento também aéreo, considerando que agora o procedimento é efetuado através do portal ECAC, então realmente fica sem sentido, né? A orientação no sentido de entregar uma via na repartição fiscal, enfim, manter uma via junto ao processo, enfim. Então, revogado, então, estas regras e critérios para esse procedimento. Já a instrução 92 modifica a relação de documentos relativa a pedido de restituição do ICMS por demanda de potência de energia elétrica não utilizada, definindo, então, inclusive modelo de requerimento correspondente a este procedimento,
em decorrência da decisão judicial transitada já em julgado, relativamente ao recurso extraordinário número 593-824 do Supremo Tribunal Federal. Também foi atualizada a relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade do ICMS substituição tributária. As empresas que se envolvem com produtos farmacêuticos, né? Os atacadistas que estão sujeitos à substituição tributária, quando enquadrados como distribuidores hospitalares, ficam então dispensados de realizar o cálculo e o pagamento, né, cobrança antecipada do contribuinte em pagamento relativo à substituição tributária. Então, foi dada uma nova redação, então, a relação que consta anexa à Instrução Normativa 45, que é o apêndice 35 desta instrução. A relação completa desses distribuidores você pode verificar no anexo à Instrução Normativa 93 do dia 28 de outubro. Na continuidade, então, foi fixado o PMPF, né, que é o preço médio a consumidor final, né, para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária de produtos farmacêuticos. Este PMPF ele é divulgado por ciclos dentro do período da ano calendário. Então, nós temos o primeiro ciclo de 2022 sendo publicado agora, né, tomando por base o primeiro semestre, para ser utilizado de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Tudo conforme a Instrução Normativa 94. No quadro que você pode verificar na sua tela aí, pode ser, então, identificado o local da disponibilização do arquivo com a lista de valores PMPF, né? E outras informações que ali são importantes para as empresas que utilizam esse valor para o cálculo do ICMS substituição tributária de produtos farmacêuticos, relativamente ao ciclo, então, agora estabelecido 1/2022. Passamos agora para as alterações da legislação municipal do município de Porto Alegre, considerando que houve apenas uma instrução normativa divulgada pela Secretaria Municipal da Fazenda no dia 24 de outubro, a instrução 17. Ela dispõe sobre as formas de notificação ao sujeito passivo, ao contribuinte, né, que está em débito com a Fazenda, né, quando verificado pela fiscalização, no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda. Ela esclarece que os contribuintes serão notificados do lançamento dos tributos e das infrações de forma presencial, isto é, quando se trata de pessoa jurídica, né, na pessoa do seu representante legal, vai ser exatamente intimado para presencialmente, né, tratar desse assunto. Também por via postal, né, aviso de recebimento dos Correios, o AR, né, e por meio eletrônico, além de edital, conforme o caso. Com isso, então, considerando que a notificação do lançamento é parte essencial para a constituição do crédito tributário, ou seja, o auto de lançamento, o auto de infração emitido pela fiscalização municipal, né, sempre que possível, né, deverá ser anexado ao processo administrativo o documento comprobatório da respectiva notificação do lançamento. Isto exatamente para dar sustentabilidade ao processo legal. Então, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e também de tributos municipais do município de Porto Alegre, né, que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade. A seguir, o colega André, então, vai comentar as alterações da legislação previdenciária e, mais uma vez, desejamos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.
Bom dia a todos. Na última semana não tivemos novidades significativas relativamente à legislação previdenciária das empresas. Então selecionei para vocês algumas matérias para apresentar em nosso painel tributário e que tratam de decisões administrativas e judiciais, bem como de soluções de consulta da Receita Federal do Brasil. A primeira delas diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de bônus de retenção. Por 5 votos a 3, a segunda turma da Câmara Superior do CARF entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre o bônus de retenção, uma vez que a verba não teria natureza remuneratória. Como o próprio nome indica, o bônus de retenção é um valor previsto no contrato de trabalho que objetiva fixar um prazo mínimo de permanência do empregado na empresa, com o propósito de incentivar a sua permanência por um período mínimo estipulado entre as partes. Assim, em data fixada pelo empregado e pelo empregador, o trabalhador percebe esse bônus do empregador. Prevaleceu a tese de que o bônus de retenção não tem natureza remuneratória, por não decorrer da prestação de serviços ao empregador. Também tivemos uma decisão em favor do contribuinte em ação decorrente de uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que argumentou a existência de vínculo trabalhista de mais de 400 prestadores de serviço, o que levou o contribuinte a ingressar com ação judicial, alegando que a sua relação contratual era com outras pessoas jurídicas. A disputa foi acirrada e, após desempate em favor do contribuinte, a autuação previdenciária foi cancelada por não se tratar de contratação de trabalhadores, ou seja, não foi caracterizado o vínculo trabalhista e sim a contratação de outras empresas, não restando comprovado o vínculo empregatício entre a empresa contratante e os prestadores de serviço. Consequentemente, o débito foi extinto e afastado da incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pela empresa contratante. E para encerrar, gostaria de informar que em solução de consulta publicada no último dia 24, a Receita Federal do Brasil esclareceu que o valor recebido a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, prevista em convenção trabalhista homologada pela Justiça do Trabalho, constitui rendimento isento do imposto de renda. Com essa notícia, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho.